Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com você que está cansado de suportar calado aquilo que ninguém vê. Gente que te humilha com palavras disfarçadas. Pessoas que zombam do seu jeito de crer, do seu silêncio, da sua tentativa de seguir firme. Mesmo ferido, você sente que está num campo de batalha onde todos olham, mas ninguém ajuda. É como se você estivesse sendo exposto, julgado, esquecido. Talvez você tenha escutado frases cruéis como: "Cadê o Deus que você serve?" Ou: "Se fosse tão fiel assim, sua vida estaria diferente." Mas Deus me trouxe aqui para orar com você e te dizer: Ele viu tudo, Ele ouviu tudo, e Ele vai inverter esse cenário. Hoje o Senhor vai agir com justiça divina sobre a sua vida, e os que te viram caído vão ver você de pé novamente. Quantas vezes você orou sem resposta aparente, tentando entender por que a injustiça grita tão alto e a verdade parece calada? Quantas vezes você tentou fazer o certo e acabou sendo mal interpretado, deixado de lado, tratado como se fosse culpado de algo que nem fez? Essa oração de hoje, baseada no Salmo 70, vai falar diretamente ao seu coração. É uma oração urgente, como o clamor de Davi: "Apressa-te, ó Deus, em me livrar." É o tipo de oração de quem não tem mais forças para esperar, mas ainda crê, de quem já chorou muito, mas não perdeu a fé. Junto com o Salmo 70, também vamos orar com o Salmo 35, onde Davi pede que o Senhor peleje contra os que pelejam contra ele, e com o Salmo 40, onde Deus tira do poço, da vergonha, e coloca os pés sobre a rocha firme. Essa oração é para quem foi humilhado e precisa ser restaurado, para quem foi acusado e precisa de justiça, para quem está exausto da exposição, do silêncio de Deus e da crueldade das pessoas. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar: você não será envergonhado. Talvez você esteja ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, sentindo que está no seu limite. Mas eu te digo com autoridade espiritual: o Senhor é o teu socorro. Ele não te abandonou, e Ele vai se levantar por você. Agora eu quero te pedir algo. Escreva aqui nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa de livramento, de justiça, de restauração. Essa oração é por você e por todos que têm enfrentado ataques, vergonha e injustiça. Vamos formar uma corrente de clamor, porque quando 2 ou mais concordam na terra, o céu responde. E fique comigo até o final desta oração. A virada que você tanto espera pode começar agora. Deus vai te erguer no lugar da tua humilhação. Ele é fiel para transformar vergonha em honra. E esta oração será o marco da sua mudança espiritual. Senhor, apressa-te. Sim, meu Deus. Hoje nós oramos com urgência, porque há corações feridos demais para esperar mais um dia. Há vidas que estão em perigo, almas cansadas de serem humilhadas, corações esmagados pela vergonha. Por isso clamamos como Davi: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Não temos mais forças para manter as aparências. Muitos que estão orando agora, Pai, só conseguem se manter de pé porque a tua graça os sustenta. A vergonha tem sido cruel, as palavras malditas têm ecoado dia e noite, e o desespero já bateu a porta. Por isso nós te pedimos: não demores, Senhor. Vem com teu livramento, vem com tua justiça sobre essa situação. Tu sabes, Senhor, quem está sendo acusado injustamente. Tu conheces aqueles que estão sendo apontados, excluídos, ignorados, tratados como se não valessem nada. Mas nós cremos. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, e é por isso que clamamos com fé. Entra agora, Pai, nesta causa. Age com poder, com autoridade, com resposta dos céus. Levanta-te, Deus de justiça. Não deixes que os nossos inimigos cantem vitória. Não permitas que os que desejam o nosso mal tenham motivo para se alegrar. Que sejam envergonhados os que tramaram contra nós. Que sejam confundidos os que nos desejam queda. Que sejam cobertos de espanto os que zombaram da nossa fé. Muitos que oram, agora, Senhor, já chegaram ao limite emocional. Têm chorado sozinhos, escondido a dor da alma com sorrisos forçados. Mas hoje, Deus, Tu sondas cada pensamento, cada lágrima derramada, cada oração feita no silêncio do quarto. E nós sabemos,
Tu és o Deus que age quando todos acham que está tudo perdido. Tu és aquele que entra no último segundo, que surpreende com livramentos impossíveis, que derruba muralhas invisíveis, que faz justiça onde ninguém mais pode agir. E nesta oração, Senhor, nós entregamos tudo. As palavras que nos feriram, as acusações injustas, as promessas que ainda não se cumpriram, as portas que se fecharam, os medos que tentam nos paralisar, as lembranças que ainda doem. Nós colocamos tudo aos teus pés e declaramos: Senhor, apressa-te, toma em tuas mãos a nossa causa, toma o controle da situação, toma o espaço que os homens tentaram tomar à força, toma o lugar de honra que nos foi negado, porque quando tu entras, ninguém pode impedir. Hoje não oramos com palavras bonitas, oramos com a alma, com a verdade do que estamos vivendo, e mesmo entre lágrimas te dizemos: não abrimos mão de crer. Mesmo sendo humilhados, nós esperamos em ti, porque sabemos, o Senhor é justo, e quem espera em ti jamais será envergonhado. Senhor Deus, agora entramos em guerra espiritual, não mais com palavras humanas, mas com clamor profundo, porque há forças trabalhando no oculto, há setas que não vemos, há palavras malditas sendo lançadas em silêncio, há inimigos que sorriem por fora, mas tramam por dentro. E por isso, agora em nome de Jesus, nós declaramos guerra contra todo o mal que se levantou contra a vida do teu filho, da tua filha que ora comigo. Senhor, levanta-te como poderoso guerreiro, usa o teu escudo, teu arco, tua espada espiritual, e entra em batalha por nós, como está escrito no Salmo 35. Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Repreendemos agora toda seta de vergonha, todo olhar invejoso, toda palavra de maldição lançada contra nossa honra, contra o nosso nome, contra os nossos sonhos, todo comentário injusto feito pelas costas, toda manipulação que tenta nos diminuir, nos calar, nos prender em dores que não merecemos. Senhor, quebra agora as correntes invisíveis, correntes emocionais que paralisam, correntes mentais que repetem vozes do passado, palavras que feriram e ainda ecoam, correntes espirituais de humilhação, de injustiça, de vergonha pública, que toda tentativa do inimigo de apagar nossa identidade em Cristo seja desfeita agora, que toda máscara caia, que todo plano secreto de destruição seja revelado e anulado pelo teu poder. Nós não tememos o que os homens possam fazer, porque confiamos no Senhor, que vê tudo, conhece tudo e age no tempo exato. Clamamos contra os que se levantam em tribunal falso, contra os que distorcem verdades, contra os que usam o nome de Deus para ferir, acusar, dominar, contra os que colocam palavras em nossas bocas para nos calar. Todo ataque contra a nossa mente, ansiedade, pensamentos de derrota, medo do futuro, tristeza profunda, seja agora destruído em nome de Jesus. Toda opressão noturna, pesadelos, insônia, agitação sem motivo, seja queimada agora pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, cobre-nos com teu sangue, esconde-nos à sombra das tuas asas, que nenhum dardo inflamado do inimigo encontre espaço em nós, que nenhuma mentira tenha poder sobre nossa identidade, que nenhum ambiente contaminado sufoque o teu propósito em nós. E se há alianças feitas contra nós, alianças de fofoca, de inveja, de falsidade, que sejam quebradas agora com autoridade espiritual, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, sela a nossa vida com o teu poder, reveste-nos com armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e sandálias da paz. Nós não recuaremos diante do mal. Estamos firmes, porque confiamos em ti, e profetizamos: tudo aquilo que foi levantado nos destruir será transformado em testemunho de vitória, porque quando Deus entra na guerra, a vergonha vira honra, e o ataque vira plataforma para o milagre. Senhor, ao meditar nas palavras de Davi, nosso espírito se alinha com o teu coração. Ele clamava com urgência: fiquem cobertos de vergonha os que desejam a minha derrota, recuem humilhados os que se alegram com o meu sofrimento. Pai, essa é a oração daqueles que já foram humilhados demais,
que já viram pessoas sorrindo da sua dor, que já ouviram frases cruéis de quem deveria ter estendido a mão, mas preferiu apontar o dedo. Por isso, Senhor, hoje nós nos apropriamos dessa palavra com fé e declaramos: não permaneceremos no chão. A vergonha que o inimigo tentou usar para nos destruir será o lugar onde o Senhor vai nos levantar. A humilhação será transformada em testemunho. Os que hoje zombam verão com os próprios olhos o teu agir. Davi também declarou no Salmo 35: sejam cobertos de vergonha e desonra todos os que se levantam contra mim. E com base nessa palavra, Senhor, clamamos: reverte os planos do mal, tira as vestes de vergonha e nos veste com autoridade espiritual. Faz com que aqueles que se alimentam do nosso sofrimento recuem, envergonhados pelo teu poder. Que toda mentira dita contra nós se volte para quem a lançou, e que a verdade venha à tona com tua luz. Pai, sabemos que não temos força para lutar sozinhos. Por isso oramos como Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor, inclina-te sobre nós hoje. Escuta o clamor dos que estão fracos, mas ainda creem. Vê as mãos que não conseguem mais se levantar, mas ainda esperam um milagre. Tu tiraste Davi de um poço de destruição, de um lamaçal, e firmaste seus pés sobre uma rocha. E essa é a nossa oração agora. Tira-nos da lama da humilhação. Coloca nossos pés num lugar seguro. Nos firma sobre a rocha da justiça. E coloca em nossos lábios um novo cântico. Um cântico de vitória, de honra, de renascimento. Pai, onde antes havia zombaria, faz brotar reverência. Onde havia desprezo, que haja reconhecimento. Onde havia silêncio opressor, que haja voz profética. Onde houve isolamento, que haja testemunho público da tua fidelidade. Sim, Senhor, transforma as palavras do Salmo em realidade hoje. Que aqueles que nos desejam vergonha sejam confundidos. Que os que tentam nos derrubar sejam paralisados. Que os que zombam da nossa espera sejam surpreendidos pela nossa vitória. E que os que confiam no Senhor, como está escrito, se alegrem e se regozijem nele, porque grandes coisas o Senhor está preparando para quem não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Deus de justiça, aplica agora os teus versículos como selo sobre a nossa alma. Que cada promessa se torne escudo, que cada palavra se transforme em resposta, que cada verso se cumpra com fogo, graça e honra. Nós cremos. E já começamos a ver com os olhos da fé. Há virada no horizonte. Há resposta no invisível. Há restauração em curso. Hoje nós não apenas oramos, nós declaramos com fé viva. Porque não basta apenas pedir, é preciso se levantar em espírito e afirmar as verdades eternas de Deus. As promessas que Ele nos deixou não foram colocadas na Bíblia para enfeitar páginas, mas para serem vividas, proclamadas, tomadas com autoridade. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos agora: eu não viverei debaixo da vergonha, porque o Senhor é a minha justiça. O que foi roubado será restituído em dobro. Aquilo que me fizeram em oculto será reparado em público. Toda acusação será anulada pelo Deus que defende os que nele esperam. Toda tentativa de destruição será revertida em crescimento e honra. Senhor, como está escrito no Salmo 70, nós declaramos: exulte e alegre-se em ti todo aquele que te busca. Por isso, mesmo em meio à luta, escolhemos alegrar-nos em ti. Não porque está tudo resolvido ainda, mas porque confiamos no teu agir. Alegramo-nos pela certeza de que o Senhor está trabalhando em silêncio, construindo a nossa virada. E no poder do Salmo 35, profetizamos: a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Sim, Deus, nós vamos testemunhar, nós vamos contar o que o Senhor fez, porque esta luta não será em vão. Essa fase difícil será a plataforma para nossa exaltação. Onde havia desonra, haverá reconhecimento. Onde havia humilhação, haverá promoção. E com base no Salmo 40, afirmamos com fé: o Senhor colocou um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Ó glória! Um novo cântico está nascendo dentro de nós agora. Já não é mais lamento, é louvor.
Já não é mais murmúrio, é celebração. Já não é mais silêncio forçado, é voz profética que se levanta para declarar: Deus é fiel. Por isso profetize com sua própria boca. Nada mais vai me paralisar. Eu sou filho, filha, de um Deus justo. O tempo da minha vergonha acabou. A justiça de Deus está vindo ao meu encontro. Toda dor que eu vivi será convertida em testemunho. Hoje eu declaro: o cenário vai virar. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Aquilo que me fizeram para me destruir será usado para me promover. E aqueles que diziam: vamos ver no que vai dar, vão contemplar o que Deus fez. Creia, receba, proclame: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é o meu defensor, o meu escudo, a minha resposta diante da injustiça. Ele não se cala diante do sofrimento dos seus filhos. Ele se levanta com poder quando já não temos forças. O tempo de viver acuado acabou. O tempo de andar cabisbaixo acabou. Hoje é o dia de declarar: eu creio, eu tomo posse, eu recebo. A promessa não morreu. Ela está viva e prestes a se cumprir. Senhor, neste momento nos voltamos a Ti em intercessão profunda, porque a dor que enfrentamos não tem sido só exterior. Ela também nos atinge por dentro, na mente, no coração, no ambiente da nossa casa. E por isso hoje nós clamamos: protege, Senhor, nossa mente, nosso lar e todos que amamos. Pai, cobre a nossa mente com o Teu sangue. Quantas vezes tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos travando batalhas silenciosas, pensamentos acelerados, dúvidas constantes, ataques invisíveis, pensamentos de culpa, vergonha, comparação, confusão e até desistência. Senhor, nós colocamos agora nossas mentes diante do Teu altar. Toda a opressão mental, todo o peso de ansiedade, toda a tentativa do inimigo de nos desequilibrar emocionalmente, seja agora quebrado em nome de Jesus. Que o Teu Espírito traga clareza onde havia confusão, paz onde havia tormento, fé onde o medo havia se alojado. Declaro sobre cada pessoa que ora comigo: a mente de Cristo governa seus pensamentos. Nenhuma perturbação dominará sua alma. A paz que excede todo entendimento vai guardar sua mente e seu coração. E agora, Senhor, colocamos nossas casas nas Tuas mãos. Quantos lares se tornaram campos de batalha, Senhor? Ambientes carregados, conversas tensas, portas fechadas, gritos no lugar onde deveria reinar o amor. Mas hoje, te pedimos: entra nesta casa com Teu Espírito Santo. Faz cessar toda voz de contenda. Desarma toda tentativa do inimigo de dividir, ferir, afastar. Que a Tua presença traga leveza aos cômodos. Que cada quarto, cada corredor, cada canto da casa seja cheio da Tua paz. Que os lares se tornem refúgios espirituais e não prisões emocionais. Senhor, cerca nossas famílias com Teu poder. Clamamos por filhos que estão distantes, por casamentos sob ataque, por pais cansados, por mães feridas, por irmãos que não se falam mais. Visita, Senhor, cada familiar representado nesta oração. Onde houver frieza, reacende o amor. Onde houver afastamento, gera reconciliação. Onde houver palavras duras, traga arrependimento. Onde houver doença, libera cura. Deus, ergue um muro de fogo ao redor da nossa casa. Não permitas que a inveja entre, que o mal se estabeleça, que a rotina nos afaste da Tua presença. Se há objetos, lembranças, influências que abrem brechas, que sejam reveladas e removidas pelo Teu Espírito. Oramos também por proteção financeira, que não falte o pão, que não falte a provisão. Oramos por direção, que não tomemos decisões baseadas em medo, mas guiadas por Ti. Oramos por estabilidade emocional dentro do lar, para que a nossa casa seja lugar de cura e não de conflito. E se há maldições hereditárias, ciclos repetitivos de dor, humilhação e falência familiar, declaramos agora: basta, chega, em nome de Jesus. Isso se encerra aqui. Começa hoje um novo ciclo espiritual, um ciclo de paz, honra, estabilidade e crescimento. Senhor, sela a nossa mente, cobre a nossa casa, protege nossa família. Declaro: o mal não prosperará entre nós. O sangue do Cordeiro está sobre as portas. O anjo destruidor não terá acesso. O Senhor é nosso refúgio.
e sob suas asas estamos seguros. Senhor, agora nós te pedimos algo que vai além do livramento. Pedimos restauração. Não apenas tira a dor, Deus. Cura a alma. Não apenas silencia os acusadores. Restaura a honra. Não apenas nos protege da vergonha. Reescreve a nossa história com tua glória. Porque há pessoas, Pai, que não precisam apenas de uma resposta, precisam de dignidade restaurada, de paz interior, de equilíbrio emocional. Gente que já foi forte demais por tempo demais, que já segurou lágrimas em público, mas desabou em silêncio no quarto, que engoliu palavras, suportou injustiças, perdeu amigos, perdeu espaço, perdeu a confiança até em si mesmo. Mas hoje, Senhor, nós te apresentamos essas feridas, porque só o Senhor conhece as humilhações que o coração carrega. Só o Senhor viu aquele dia em que fomos tratados como se não valêssemos nada. Só o Senhor entende a dor de ser mal interpretado, esquecido, empurrado para trás enquanto outros ocupavam nosso lugar. E é por isso que hoje oramos por restauração da honra, que a tua palavra se cumpra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, que aqueles que foram pisados, ignorados, ofendidos, envergonhados, sejam agora cobertos pela tua mão poderosa. Traz honra, Senhor, mas também traz paz, porque há corações que não conseguem mais descansar, que vivem em alerta constante, esperando o próximo ataque, a próxima humilhação, o próximo abandono. Mas nós te pedimos, lança fora todo medo, tira do peito esse peso invisível, esse nó na garganta, esse cansaço que não passa nem com o sono. Traz estabilidade emocional, Pai. Restaura a leveza de viver, de amar sem medo, de sonhar sem se envergonhar, de confiar sem carregar o passado como uma corrente. Senhor, liberta da ansiedade, liberta do medo de ser rejeitado de novo, liberta da necessidade de provar valor para quem nunca reconheceu o que temos por dentro. Deus, restitui a paz dos que vivem em guerra interna, dos que se sabotam, se comparam, se anulam por não acreditarem mais em si. Mas hoje nós te pedimos, renova a autoestima, resgata o brilho no olhar, reaviva a esperança de dias melhores. Senhor, traz de volta tudo que foi roubado, a confiança quebrada, a coragem perdida, a estabilidade emocional, os relacionamentos que foram feridos, o respeito que foi negado, a imagem que foi manchada, não para nossa vaidade, mas para que o teu nome seja glorificado através de nós. Porque quem vê as feridas, verá também a cicatriz curada. Quem acompanhou o vale, verá também o monte da vitória. Hoje declaramos, a vergonha está sendo removida, a honra do céu está descendo sobre quem permaneceu firme, a arrancada está sendo devolvida com interesse, e a estabilidade emocional está sendo reconstruída com as próprias mãos de Deus. Senhor, faz do nosso interior um lugar restaurado, não mais dominado por traumas, mas firmado em identidade, não mais conduzido por lembranças, mas guiado por esperança, porque o que vem de ti é paz, é justiça, é equilíbrio. Restaura, Senhor, refaz, renova, reconstrói. Em nome de Jesus, agora nos levantamos em espírito para profetizar, não mais como quem apenas espera, mas como quem já vê a vitória no invisível, porque o nosso Deus não é cego às injustiças, não é surdo ao clamor e não é lento para agir. Quando ele decide inverter um cenário, nada pode impedir. E hoje, nesta oração, eu profetizo que a justiça divina já começou a se mover sobre a sua vida. Aquilo que te envergonhou vai se tornar testemunho. A mesa que te excluiu será o lugar onde o Senhor vai te sentar com honra. A voz que te calou será silenciada pela glória de Deus se manifestando em você. E aqueles que disseram não vai conseguir, não é digno, não tem valor, serão espectadores da tua virada. Porque está escrito, apressa-te, ó Deus, em me livrar. E eu declaro, o tempo da urgência espiritual foi ativado. O céu está acelerando processos. Portas que estavam travadas vão se abrir com força. Causas que estavam nas mãos dos homens serão julgadas nas mãos de Deus. Eu profetizo, virada. Virada na área onde você mais sofreu. Virada onde você foi humilhado. Virada no mesmo lugar onde você chorou.
virada que será visível, notória, inegável. Toda afronta será revertida, todo atraso será recompensado, todo desprezo será transformado em honra dobrada, e todo silêncio será substituído por testemunho público da fidelidade de Deus. Receba no teu espírito. Deus está preparando uma resposta que vai calar a boca dos zombadores. O mesmo Deus que viu tua dor em silêncio vai fazer justiça em voz alta. Você não será mais conhecido pela queda, mas pela reconstrução. A tua história não termina na vergonha, termina na exaltação. Assim como Davi foi tirado do campo de rejeição para o trono de honra, você será colocado no lugar que o céu reservou para você. O que é teu por promessa não será tomado por engano, nem por manipulação, nem por injustiça humana. O Senhor é juiz justo, e Ele mesmo vai restituir tua dignidade diante dos olhos dos que te desprezaram. Profetizo agora: justiça está vindo de onde você menos esperava. Honra está sendo plantada onde só havia humilhação. Voz está sendo devolvida a quem foi silenciado. A bênção que estava retida está sendo liberada. E o mais forte, Deus vai te levantar no meio daqueles que duvidaram de você, não por orgulho, não por vingança, mas para que fique claro, foi Ele quem fez. A glória não será sua, a glória será dele, mas você viverá a recompensa dos que não desistem mesmo em meio à vergonha. Levante sua fé agora, levante sua voz, porque a virada espiritual já começou, e quando Deus entra com justiça, ninguém pode impedir o agir dele. Senhor, agora que oramos, clamamos, guerrearmos e profetizamos, nos rendemos diante da tua presença, diante da tua soberania, diante do teu tempo perfeito, porque mesmo sem ver ainda tudo acontecer, já sentimos a tua paz invadindo o nosso coração. Mesmo sem enxergar a virada com os olhos naturais, já sabemos. O céu respondeu: obrigado, Senhor, por nos ouvir, por não desprezar o coração quebrantado, por enxugar lágrimas que ninguém viu, por carregar pesos que já não conseguíamos mais sustentar. Hoje, como Davi, nós declaramos: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sim, Deus, tu cuidas, tu vês, tu sabes, e nós descansamos nisso, porque sabemos que nada do que vivemos foi em vão. Cada lágrima foi semente, cada dor foi moldura, cada injustiça foi cenário para o teu agir. E agora, com a alma mais leve e o espírito fortalecido, nós te agradecemos por não nos abandonar, por não permitir que a vergonha tenha a última palavra, por levantar nossa cabeça quando todos nos empurraram para baixo, por nos vestir novamente com honra, fé e esperança. Senhor, obrigado pelo teu tempo. Mesmo quando parecia demora, era preparação. Mesmo quando tudo ficou em silêncio, o Senhor estava escrevendo algo maior, e hoje podemos sentir isso. Algo novo começou. Não saímos dessa oração como entramos. Algo mudou dentro de nós. Há fé onde antes havia medo. Há alívio onde havia tensão. Há renovo onde havia desgaste, onde tudo parecia seco. Declaramos: o que era vergonha virou altar. O que era dor virou testemunho. O que era desonra virou chamada de Deus para algo maior. E por isso, antes mesmo de ver o milagre completo, nós te dizemos: obrigado, Senhor, porque confiar em ti é melhor do que depender dos homens, porque a tua justiça não falha, porque o teu amor não muda, porque a tua mão não se atrasa. Senhor, guarda em nosso coração tudo o que oramos hoje. Sela com o teu espírito cada palavra, cada promessa, cada clamor, e que esta oração seja repetida quantas vezes forem necessárias, até que a promessa se manifeste por completo, até que a vergonha se transforme em glória, até que a dor seja completamente curada. Hoje, Senhor, te entregamos a última palavra, e confiamos que quando o Senhor fala, tudo muda. Por isso, com fé, com reverência, com paz na alma, declaramos: gratidão, Senhor, por tua justiça.